Vamos lá, pessoal, mais um exemplinho, sistemas lineares e plano de fase. Agora o enunciado é: determine a solução geral e esboce o plano de fases do sistema, dois pontos. Esse é o sistema dado pra gente, né? Então a gente vê que a gente tem duas equações diferenciais lineares e ela pode ser reescrita na forma vetorial, né, na forma matricial, xy derivado é igual a matriz A de coeficientes 3 menos 18, 2 menos 9, que multiplica xy. Então, nosso interesse é achar esses vetores x de tzinho da forma xzinho, tzinho, yzinho, tzinho. Meu interesse é achar esse vetor solução que satisfaça esse sistema aí, tá bom? Para isso, a técnica é a mesma. A gente caracterizou já a matriz A, que é essa matriz de coeficientes, e a gente vai trabalhar para achar autovalores e autovetores, buscando caracterizar a solução igual a gente fez nas nossas notas de aula. Então, vamos lá. Primeiro, a gente escreve aí qual que é o polinômio característico, né? Lembrando que ele é da forma lambda ao quadrado menos traço da matriz A vezes lambda, mais determinante de A igual a zero, vai ser sempre essa formulazinha que caracteriza o nosso polinômio característico, e que justamente é esse, né? Sendo que o traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal da matriz, tá bom? Já colocamos o valor aqui que é 6 no caso, e o determinante, que no caso é 9. Ok, substituindo esses valores, a gente chegou aqui na nossa equação auxiliar. As raízes dessa equação auxiliar vão ser os autovalores. Nesse caso, a gente vai ter somente um único autovalor, que é menos 3, tá bom? Então, vamos lá buscar os autovetores associados. Nesse caso, a gente tem o seguinte. Então, para esse único autovalor, lambda igual a menos 3, não vou nem indexar com o laser, vou deixar só lambda mesmo, né? Achar os autovetores e achar os vetores Kzão de entradas K1 e K2, os quais satisfazem essa equação aqui. Todos os vetores não nulos, todos os vetores diferentes do 0, 0 que satisfazem essa equação vão ser chamados autovetores de A associados correspondentes ao lambda, que no caso é menos 3. Para fazer isso, a gente subtrai menos 3 da diagonal principal da matriz A, multiplica pelo vetor K que a gente está achando e iguala ao vetor 0, 0. Organizando, a gente chega nesse passo, que é só o ajuste do passo anterior, e por fim nesse sisteminha de duas equações. Se você olhar bem, as duas equações dizem exatamente a mesma coisa, que para que o vetor Kzão de entradas K1 e K2 seja autovetor, é necessário o suficiente que a segunda entrada seja 1/3 da primeira, tá bom? Ou seja, o autovetor que a gente está buscando, K, nada mais é do que um vetor K1 e K2, de maneira que a segunda entrada eu troco pela essa relação que a gente obteve, boto K1 sobre 3. Utilizando a multiplicação, a propriedade de multiplicação por escalar de um vetor, a gente pode extrair esse número K1, que é o número real do vetor, geramos o vetor 1 e 1/3. E lembrando que esse K1 é um número real que eu posso escolher arbitrariamente. O que está acontecendo neste passo aqui, a gente está descobrindo que para os autovetores da matriz A correspondentes ao autovalor menos 3, né? Menos 3, autovalor, isso, ao autovalor menos 3, os autovetores da matriz A correspondentes aos autovalores menos 3, nada mais são do que múltiplos desse vetorzinho aqui. Múltiplo é multiplicar ele por escalar. Qualquer vetor que seja um múltiplo desse vetor é um autovetor da matriz A. Então, eu posso escolher essa constante que faz os múltiplos, né? Vamos escolher K1 igual a 3, simplesmente para assumir com a fração, na hora eu podia escolher qualquer um desde que não fosse zero. Então, colocando K1 aqui no lugar, o autovetor que a gente obtém vai ser, multiplicando cada uma das entradas, vai ser o vetor 3 e 1. Então, se eu tenho um autovetor e eu tenho o autovalor, eu consigo escrever uma solução. E no caso, conseguimos obter uma primeira solução para esse sistema que a gente está estudando. Esse aqui é o autovetor que a gente calculou e aqui está o autovalorzinho embutido no exponencial. Ok. Como a gente só tem um autovalor e um autovetor nessa situação, a gente precisa gerar uma segunda solução linearmente independente. A gente vai fazer aquele procedimento, aquela técnica de calcular um autovetor generalizado para construir uma segunda solução linearmente independente. Ou seja, a gente vai buscar um vetor P1, P2, o vetor Pzão
de entradas P1 e P2 que satisfaça essa equação aqui, esse sistema de equações. Então a minha ideia agora é quais são os vetores P que, quando eu agir neles com essa matriz A, eles vão me devolver esse K. Quem é o K? É justamente o autovetor que a gente obteve aqui no passo anterior, tá bom? Na hora que a gente organizar isso no sisteminha, vai dar isso aqui. A menos lambda I é subtrair o autovalor da diagonal principal, vai dar essa matriz. A menos lambda I, isso aqui nada mais é do que a matriz P, isso aqui nada mais do que a matriz K, o vetor K, desculpa. Então, isso novamente é um sisteminha que quando a gente organiza, a gente cai nessas duas equações e ambas são duas equações e ambas dizem a mesma coisa. Cada uma delas diz a mesma coisa, que é o P2, a segunda entrada do vetor P, tem que ser escrito dessa maneira aqui, em que P1 é um número real. Tá bom? Agora ele pode ser zero, inclusive vai ser a nossa escolha para o P1. Tá? Então, todos os vetores de entradas P1 e P2 vão satisfazer essa equação sempre que o P2 tiver essa caracterizaçãozinha em termos do P1. Bom, vamos tomar P1 igual a zero. Em P1 igual a zero, a gente vai ter o P2 igual a menos 1 sobre 6. Isso diz pra gente, então, que Pzão de entradas P1 e P2 vai ser um autovetor generalizado aí na situação, se a gente tomar o P2 daquele jeitinho lá, ou seja, menos 1 sobre 6, né? Basta tomar o P1 igual a zero aqui, ó. Mas eu estou só fazendo o passo primeiro de substituir o P2 com essa expressão mais geral. A gente substitui ele aqui, aí aqui eu estou fazendo agora o P1 igual a zero, ó. Fazendo P1 igual a zero, a gente vai obter o vetor 0 menos 1 sexto. Ele é um, eu coloquei autovetor, não é verdade, ele é um autovetor generalizado, tá bom? Tava ali embaixo escrito autovetor generalizado, eu não li. Ele é um autovetor generalizado correspondente ao autovalor menos 3. Ok? Então, se a gente lembrar do que está nas notas de aula que a gente apresentou, a gente consegue então agora construir uma segunda solução com base no autovalor que a gente tem, no autovetor que a gente tem e no autovetor generalizado. E ela vai ser dada desse jeitinho, ó, é a soma desses dois. A segunda solução vai ser o autovetor multiplicado por t vezes e lambda t, mais o autovetor generalizado multiplicado pelo e elevado ao alto valor t, tá bom? Fazendo essas substituições, essa vai ser justamente a nossa segunda solução x2 que a gente está procurando. Lá das nossas notas, lá pela teoria, a gente já sabe que vai ser essa x2, x2 e x1 vão ser linearmente independentes, basta colocar no Wronskiano para constatar, tá bom? E, portanto, a solução geral nesse caso é a combinação linear genérica do x1, x2, e fazendo as substituições aqui, simplesmente substituindo x1 e substituindo x2, a gente vai obter essa solução geral com t variando pelos reais, tá bom? Simplesmente nesse caso, o que dá a diferença aí é que você tem que fazer o cálculo do autovetor generalizado para construir essa segunda solução, certo? Agora, o esboço do plano de fases, na situação em que a gente tem um único autovetor real e negativo com um autovalor linearmente independente. Você tem um autovalor e um único autovetor que vai ser linearmente independente. Nessa situação você vai ter um chamado nó estável degenerado. Sempre vai ter estável no nome, né, quando você está fazendo as setinhas irem para a origem, né, quando as setinhas tendem à origem. A gente sempre está analisando a estabilidade da origem. É isso que a gente quer dizer. A gente quer ver o comportamento perto da origem, se ele se aproxima ou se ele se afasta da origem. Se aproximar da origem, a gente fala que é estável. Se afastar da origem, a gente fala que é instável. Bom, se ele fica girando só em torno da origem, não é estável também. Na verdade, ele é estável, mas não é sintaticamente estável. Enfim, nesse caso a gente tem um nó estável degenerado. E o desenho aqui diz assim pra gente, ó, que as curvas nesse caso, vou pegar a corzinha aqui. As curvas nesse caso, elas se comportam da seguinte forma. Eu venho de lá de trás e conforme eu faço o t tender a mais infinito, se a gente olhar a solução geral, note as potências do exponencial, que são os autovalores. O autovalor é negativo, você está vendo? Autovalor negativo, autovalor negativo. Se eu faço o t tender a mais infinito, esse cara vai para um número zero, esse cara vai para um número zero, e esse cara também vai para um número zero. E assim como esses vão para números zeros, eles levam vetores que estão com eles para a origem. Ou seja, quando o t vai para mais infinito, as soluções se aproximam da origem. Como que elas se aproximam da origem? Elas se aproximam da seguinte forma.
se a gente pegar essa condição inicial, ela vem paralelo à reta suporte do vetor K1, essa reta verdinha, ela vem paralelo, aí ela faz essa curvinha, aí ela é atraída para a origem, tá bom? Sobre a reta K1. Mesma coisa, se eu pego uma condição inicial aqui, ela vem paralela à reta K1, aí ela, conforme o t vai indo para mais infinito, a solução vai sendo atraída para essa reta em direção à origem, tá bom? Forma parece um S em torno da reta K1. E esse é um comportamento, esse é um esboço do plano de fases do comportamento das soluções aí numa proximidade da origem, tá bom? Novamente, vocês podem pegar esse mesmo sisteminha e aplicar lá na verdade, isso não vai dar no aplicativo que eu mostrei para vocês por causa das entradas da matriz, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não, esse não vai dar. Esse não vai dar por causa que eles ultrapassam o valor que a matriz lá pode. Mas dá para gerar outros exemplinhos desse caso de nó estável. Enfim, esse é o comportamento que acontece. Vamos pegar mais um aqui, ó. Venho paralelo à retinha K1. Vou sendo atraído para a origem, como na hora que eu cheguei mais ou menos aqui, eu acompanho as outras curvas, sou puxado para a origem sobre a reta K1. Venho paralela a K1 e vou sobre K1 para a origem, tá bom? Tá bom, mais um exemplinho feito. Valeu!